Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária aqui no nosso horário tradicional das 7 horas e 30 minutos. Hoje, nossa live número 146, já são 146 lives aqui no Instagram, falando sobre desenvolvimento pessoal e hoje chegamos aqui na segunda-feira, dia 11 de março, para mais uma live, deixando os recadinhos rápidos aí enquanto o pessoal vai chegando, que as nossas lives elas são de segunda a sábado, às 7 horas e 30 minutos, lives mais reflexivas, com um tempinho mais curto ali, 20, 30 minutos, né, para a gente já poder colocar de forma prática no nosso dia a dia. E para quem também quiser dar um passo a mais, fique atento aí que em breve a gente já vai estar abrindo as novas inscrições pro Clube do Básico Bem Feito, que é um clube nosso aqui de assinatura recorrente, onde a pessoa paga uma mensalidade e tem acesso aí sim a lives com aulas mais aprofundadas, onde a gente explica um pouco da teoria de tudo que a gente vê aqui. Lá a gente tem módulos falando sobre mentalidade, sobre comunicação, sobre construção de hábitos, além de alguns módulos extras com especialistas, né, em nutrição falando de alimentação saudável, com um especialista em finanças falando sobre organização financeira, além também de um grupo de estudo de livro, que o pessoal se reúne a cada 15 dias para debater um tema de algum livro específico e assim construir o hábito da leitura, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu havia falado já aqui muito sobre essa live de hoje, né? Essa live é uma live que eu iria fazer na sexta-feira. E aí, para complementar um assunto, né, da live anterior de quinta, né, a live anterior falava, né, que a gente evita frustrações estando seguro das nossas motivações. E foi uma live que eu recebi alguns feedbacks e aí eu disse que depois, no dia seguinte, eu ia fazer uma live para concretar aquilo ali, né, com uma estrutura realmente de pensamento que eu acredito que fez muita diferença na minha vida para sair de algumas ilusões, de algumas falsas esperanças, né. E aí o negócio começou a pegar preço, assim, e aí eu tava ali montando o roteiro, acabou ficando, assim, muito longo, e eu pensei, poxa, eu não vou fazer amanhã ainda, porque ainda preciso arrumar um pouco mais isso daqui, e aí eu deixei para tirar o final de semana, para poder montar tudo certinho, para depois trazer aqui na segunda-feira, de uma forma que isso pudesse chegar, assim, com maior valor, né, na vida de vocês. Então, do que eu quero falar hoje, né? Existe uma certa... Eu percebo que existe uma certa confusão toda vez que eu falo de algumas coisas que são, assim, de certa forma, temas centrais aqui da nossa live, que é principalmente aquela coisa a respeito do servir, né? Toda vez que eu falo aqui sobre a gente servir, sobre a gente se doar, sobre a gente, né, muitas vezes se anular, né, para poder realmente, né, olhar para a vida do outro e servir na vida do próximo, eu vejo que isso muitas vezes é encarado com uma certa confusão, né? Quando eu falo aqui o tempo todo que você só vai se encontrar na vida quando você estiver disposto a servir aos demais, eu vejo que acontece um certo fenômeno, que é o quê? Algumas pessoas entendem isso, né? Conseguem captar, né? Extrair realmente a raiz do negócio, e aí muitas vezes vêm até, né, comentam, muitas vezes até me agradecem por isso. E uma boa parte também das pessoas, elas, de certa forma, não é que elas não entendem, né? Eu passei a perceber um pouco isso. Não é que as pessoas não entendem quando eu estou falando sobre isso. É que, de fato, algumas pessoas não acreditam nisso. Não acreditam mesmo, assim, que isso seja uma saída para que a gente possa se encontrar, né? Por quê? Por que não acreditam? Porque existe uma certa estrutura de pensamento que diz o seguinte, ó, que faz a pessoa pensar da seguinte forma, ó, se eu servir aos outros, de certa forma eu vou estar me anulando. Aquela velha máxima, né, que a gente vê ser fomentado por aí, se eu não me amar, quem que vai me amar, né? Se eu não me amar primeiro. E aí cria-se uma ideia na cabeça que é mais ou menos assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. A gente ouve isso desde pequenininhos, né? E aí muitas vezes tomamos isso como uma verdade, né? E quando isso vai se instalando como uma verdade na nossa vida, se a gente não para refletir
Se a gente não chega num momento da nossa vida que a gente não para, porque eu tô falando assim, ó, para aquilo que a gente vê assim, poxa, minha vida não tá funcionando assim, né? Pô, tem horas que eu tô feliz, tem horas que eu tô triste, então será que isso é verdade, né? Porque se tu tá ali no teu, né, no primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e a tua vida tá deslanchando, e a vida tá do jeito que tu quer, tu não passa por momentos assim, de dificuldade, poxa, tá bom, então vai lá. Agora, quando isso aqui não está se encaixando muito, quando a gente se pergunta, a gente precisa dar um passo para trás e dar uma olhada assim, no que a gente está acreditando para poder ter alguns tipos de questionamentos, né? Cara, será que é isso mesmo? Né? Será que é isso que é a trama do convívio humano? Será que é realmente olhar para mim primeiro, pensar em mim, né? Se eu não me amar, né? Se eu servir aos outros, eu vou estar me anulando, né? A gente precisa parar e fazer certos questionamentos, né? Poxa, Machado, eu tô aqui, tô meio triste, né? De onde será que vem essa tristeza, né? Então, se a gente não olha para a realidade, para o convívio com os outros, pode ser que a gente acabe caindo nisso mesmo, né? E aí, para isso, eu trouxe um termo aqui, né? Vocês já vão entender onde é que vai se encaixar tudo isso, né? Nesse tema central, que é a coisa sobre servir. Eu me comprometo com vocês que hoje a gente vai sair dessa live entendendo de uma vez por todas qual é a verdadeira função e o benefício que a gente tem nessa vida ao acreditar, ao instalar isso na nossa vida, que é essa coisa do servir, essa coisa realmente do estar disposto a servir, né? A se anular, a poder servir na vida dos outros, né? Eu garanto para você que você vai sair daqui com isso integrado na sua vida, mas para isso precisa de uma certa calma, né? Porque o que eu vou falar hoje aqui, de repente, de certa forma, acaba chocando muita gente, né? Eu estou consciente que muita gente, principalmente quem não acompanha aqui diariamente, vai estar assistindo depois dessa live e não vai querer entrar aqui nunca mais, porque optou e prefere seguir numa vida de ilusões, de certa forma, mas eu me comprometo que essa live aqui de hoje, ela vai ser, de certa forma, um socorro, uma esperança, um remédio para quando de repente tu estiver naqueles momentos em que tu se questiona, poxa, será que é isso mesmo? Poxa, eu vou lá dar uma olhadinha porque eu acho que aquilo lá de repente faz mais sentido para mim. Mas para isso a gente precisa ter calma, realmente olhar para as coisas, para isso que a gente vai falar aqui hoje com uma certa calma para ver, poxa, como que eu posso encaixar isso na minha vida. E aí para isso eu trouxe um termo que há uns tempos atrás eu tive um contato, que é um termo chamado fé metastática. Tenho certeza que 99% das pessoas que estão aqui assistindo hoje não ouviram falar nesse termo, né? E de repente a pessoa escuta, né? A gente tem aqueles gatilhos, né? A gente escuta uma palavra e já aciona um certo gatilho, né? E aí a pessoa escuta essa palavra fé e ela já fala, ah, não, mas eu não sou religioso. Ó, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. A fé metastática não tem nada a ver com religião, ela sequer está na Bíblia, ela não está em textos teológicos, nem de religião, nem religião católica, religião protestante, não está em textos da religião budista, da religião afrodescendente, ela não está nem em um livro, né? Essa fé metastática, ela está presente em um livro que um certo tempo atrás eu tive contato, chamado Order and History, né? De um sujeito chamado Eric Feiglin, né? É Ordem e História, né? É um livro ali que tem vários volumes ali, e aí num determinado momento da vida eu estava me deparando ali com um estudo ali onde eu estava querendo entender certas coisas, eu peguei uma parte desse livro, não li todos os volumes, mas aquela parte que me interessava. E o que significa essa fé metastática? Esse foi um termo que chamou muita atenção e que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Essa fé metastática é uma determinada crença, uma crença que acabou matando a possibilidade de convivência nesse mundo, uma crença que foi tomando conta da humanidade e que acabou matando a possibilidade de convivência humana nesse mundo, né? Então, fé, quando a gente fala de fé, a gente está falando de algo que a gente acredita, né? Então, essa fé metastática é esse tipo de crença. E aí você vai ver, vai entender de fato o que isso significa e por que isso matou a nossa possibilidade de convivência humana, né? Ela trata de uma crença que diz mais ou menos assim, tu vai entender agora quando eu usar essa frase que tu vai entender exatamente o que essa fé metastática significa. Vê aqui comigo se em algum momento da tua vida, né, tu já não pensou deste modo. Em algum momento, eu, você, qualquer um que está aqui assistindo, todos nós em algum momento já nos deparamos, né, com uma frase
que é aquela velha frase de caminhão, né? A frase do seriado do Chaves, né? Uma frase de filme de Hollywood, é uma frase que a nossa mãe, que a nossa tia, né, falou pra gente, que é a frase mais ou menos assim, que se torna uma crença central, que diz assim, ó: tudo vai dar certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou no final. Fala aí pra mim no chat se algum dia tu já não se deparou com essa frase, né? Eu duvido que alguém já não tenha se deparado alguma vez com essa frase, né? Tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no final, né? Isso é muito comum da gente ouvir, eu tenho certeza que todos já ouviram. E isso que a gente fala, né? Muitas vezes a gente fala isso como se fosse uma verdade absoluta, né? E aí a gente usa muitas vezes essa frase, essa fala, tudo vai dar certo, se não deu certo ainda é porque não chegou no final. A gente usa muitas vezes essa frase, às vezes pode até dizer, poxa, mas essa frase eu uso para poder consolar os outros, né? Então, tudo bem, né? A gente pode realmente consolar os outros, só que assim, ó, a gente pode consolar os outros com verdade e a gente pode consolar os outros com mentira também, né? Não é porque é um consolo, não é porque é uma frase que de repente serve para consolar a pessoa, que significa que ela é uma verdade. Só que quando ela não é uma verdade, quando ela é uma frase que é mentira, e eu não estou dizendo que tu usa essa frase como se fosse uma mentira por mal, mas é porque de fato tu acreditou, isso virou essa tal fé metastática, ela não vai funcionar por muito tempo. E aí qual é o problema dela não funcionar por muito tempo? A pessoa que ouviu isso de ti, ela fica triste porque essa frase não funcionou e ao mesmo tempo, além dela ficar triste, ela fica pau da vida contigo porque tu mentiu para ela, né? Então, essa fé metastática, o que que é? Ela é uma crença fantástica, presta atenção que isso aqui isso aqui pode nortear a tua vida e fazer a diferença em muita coisa de repente que não está dando certo para ti. Essa fé metastática, ela é uma crença fantástica de que a realidade desta terra aqui que a gente vive, ela pode, né, tem a possibilidade dessa terra que a gente vive aqui, ela se substanciar de repente, né, como uma ordem perfeita, onde reinará para sempre a felicidade, né, onde rios de leite e mel, né, virão, né, sorrisos largos e ausência de dor. Essa é a tal fé metastática, e quando a gente acredita que uma hora essa realidade aqui que a gente vive, ela vai se substanciar de repente e vai virar uma ordem natural. Isso é o que estava lá no livro do Feiglin, né? Ordem e história. Isso aqui vai se ordenar de um jeito para mim, de uma forma em que isso aqui vai reinar para sempre a felicidade, né? Rios de leite e mel choverão na minha vida, será uma vida de sorrisos largos e ausência de dor. Isso é a fé metastática que o Feiglin estava se referindo. Essa é a crença na tal fé metastática, né? Para a gente aprofundar um pouco mais, pegando um outro livro da literatura também, que a gente pode entrar para falar disso, é a mesma ideia lá do livro do Cárcere do Antônio Gramsci, né? Que foi um dos idealizadores lá do comunismo, que dizia lá naquele livro, tudo seria mais belo, né? Se um dia, né, a gente vivesse num regime hegemônico, né? Onde não houvessem mais as lutas de classe, né? Essa era a ideia do Gramsci. Isso é o tipo de fé metastática, e é ali, né, com essa literatura, quando eu falo que a literatura, a arte, ela serve para ir formando o nosso imaginário, muitas vezes, é ali nesse momento que essa tal fé metastática que eu falo, ela vai entrando dentro do nosso imaginário e a gente sequer para pensar, tá? Eu vou te falar uma coisa aqui que não é sequer uma coisa, eu poderia dizer assim, puxa, é nisso que eu acredito. Mas eu nem posso dizer que é isso que eu acredito, porque isso é como a realidade é, e tu pode ficar pau da vida comigo, né? Dizendo, Machado, mas você é um pessimista. Quem me conhece, quem já trabalha comigo há algum tempo, quem já passou por processos comigo, tem pessoas aí que até uns dias atrás estavam assistindo live que já fizeram processo comigo há mais de 10 anos atrás, sabe? Que tudo que eu não sou é pessimista, né? Poxa, o que eu sou, na verdade, é um otimista que olha para a vida com tesão, que tá ali, né? Poxa, sempre quem está ali comigo já sabe que existe, quando eu estou ali tratando, né, de algumas questões, a minha vontade é de pegar ali tua cabeça e te chacoalhar para tu olhar para a realidade como uma coisa boa, né? Vamos acordar, vamos viver, né? Isso é o tipo de otimismo, né? Agora, do mesmo modo, a gente precisa entender, e é disso que a gente está falando aqui hoje, do mesmo modo que essa vida
tem esse elemento de tesão, de querer viver realmente, vamos acordar, vamos viver, vamos sair para a vida, né? Ela tem também, a gente não pode negar de forma alguma, porque isso não tem nada a ver com pessimismo, isso é realismo. A gente não pode negar que quem nega isso está totalmente fora da realidade, não cresceu, ainda não amadureceu. A gente não pode negar que nessa vida existe também, e sempre vai existir, porque existe há mais de milhares e milhares de anos, existe um certo elemento de dor. Existe um certo elemento de sofrimento. Aí tem gente que vem com aquelas frases de caminhão, né? Do tipo, não, eu não concordo. Sabe por quê? Porque eu vi uma vez o meu coach lá, o meu guru falar que a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é voluntário, né? É você que escolhe, né? O sofrimento é uma escolha. Esse é só um joguinho de palavra, tanto faz, tu fala que é sofrimento, tu fala que é dor, tanto faz o nome que tu dá, no fim das contas é tudo a mesma coisa, né? De fato, a gente não pode negar que nessa vida existe um certo elemento de sofrimento e existe um certo elemento de dor. Poxa, mas é só olhar para a realidade, olha para a vida. Nessa vida a gente tem dor na coluna, nessa vida a gente tem hérnia de disco, a gente tem unha encravada, nessa vida a gente é abandonado por quem a gente ama, né? A pessoa fala que te ama, no outro dia ela está pensando no próprio umbigo, né? Nessa vida a gente perde o avô, nessa vida a gente perde o filho, nessa vida... Olha, acontecem coisas realmente que geram uma certa dor, geram um certo sofrimento. Olha, talvez de repente, né, sei lá que idade tu tem, né, mas de repente deve pensar, comigo nunca aconteceram essas coisas. Tá bom, você é realmente um abençoadinho de Deus, mas conhece alguém que já passou por isso, né? Pelo menos isso tu já deve ter conhecido. Então significa que eu não estou falando besteira, que essa porra de fato existe. Mas eu não... Sabe por que acontece com essas pessoas? Porque elas não usam o poder da mente, né? Eu uso o poder da mente, é por isso que não acontece. Tá bom, carinha do poder da mente, tu faz o teu poder da mente fazer que tu seja eterno? Consegue fazer o teu poder da mente fazer com que tu viva para sempre? Não vai conseguir, né? Então o teu poder da mente funciona até ali. Dali para lá não funciona, né? Se tua mente acabar agora, o mundo vai continuar igualzinho, né? Que se dane o poder da tua mente. Então vamos parar com isso aí, vamos parar de ser implicante, vamos olhar para a realidade como ela é. De fato, na realidade, tem esses elementos de sofrimento e tem esses elementos de dor também. E quando o sujeito não encara que essa é a trama do mundo, né, de que a paz universal, que a felicidade universal, ela jamais reinará 100% nesse mundo o tempo todo, o que acontece? O sujeito foge da realidade. Foge por quê? Foge por medo, foge por não estar absolutamente amedrontado, ele foge porque ele ainda não adquiriu as capacidades intelectuais, físicas para poder lidar com esses sofrimentos do dia a dia, e aí ele acaba fugindo para onde? Para onde que ele foge? Ele foge para aquele lugar que o Dr. Eric Feiglin chamava de fé metastática, no qual, de repente, como num passe de mágica, de feitiçaria, tudo irá se transfigurar e vai se tornar mais belo, né? Tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda é porque ainda não acabou. Olha o que acontece quando a gente acredita nisso. E aqui que está o passo sutil, né, do que eu vou falar. Quando essa mentalidade está impregnada, aqui a gente vai unir os pontos do que eu estou falando na live, né? O que tem a ver com servir. Quando essa mentalidade está impregnada na nossa cabeça, quando esse sentimento está presente dentro do nosso coração, o que isso acaba matando? Isso acaba matando a nossa possibilidade de caridade imediatamente. Tu já vai entender por que isso mata a nossa caridade, a nossa capacidade de servir. Por que mata, né? Porque presta atenção que isso é o pulo do gato, né? Isso é o ponto central, né? Se essa fé metastática da qual eu estou falando, ela nos invadiu, né? E eu espero ali, né? O que eu acredito é que tudo seria mais belo um dia, né? Que a paz vai reinar e que uma ordem política de repente vai entrar aqui e vai dar conta de colocar essa ordem, né? O que acontece quando isso, né? Quando isso passa a ser a estrutura da realidade, né? Então, vou abrir um parêntese, né, do que aconteceu esse dia. Eu vi um post, né, que eu acho que ilustra muito essas ideias, né, que tomam conta da nossa cabeça. Eu vi um post esses dias de um cara, né, onde ele dizia assim, olha só,
descobri aqui um antídoto que vai acabar com a desigualdade social, né? Olha o meu antídoto, fantástico aqui, né? O meu antídoto é que a gente precisa instalar uma regra de que agora o pobre tem que casar com o rico, né? Pobre e rico devem se casar. Aí a gente junta tudo e acaba a desigualdade social, porque daí vai misturar tudo, né? Então, olha que ideia brilhante desse ser, né? Você olha, meu filho, a tua ideia é tão brilhante que tu acabou de instaurar um reino da tirania, né? Você lesou com essa tua ideia, você lesou a liberdade do sujeito casar com quem ele quiser. Olha que fantástico, né? A desigualdade social ela vai sempre estar abaixo da liberdade humana, né? Tu quiser resolver o problema da desigualdade social tirando a liberdade das pessoas, tu tá ferrando com o que é o mais importante de tudo, que é a nossa liberdade. A pessoa que fala isso, ela não raciocina. Olha que maluquice desse sujeito, né? Para que isso aconteça, para que essa ideia brilhante que esse sujeito quer aconteça, né? Para que a tal liberdade aconteça, para que a tal da desigualdade social acabe, ele vai ter que subir num grau tão alto, né, de poder que o torna desigual dos demais. Ele está querendo matar a desigualdade social, tentando alcançar um poder que vai tornar ele desigual dos demais. Por definição, isso não vai funcionar. Ele criou uma regra que todo mundo vai ter que obedecer. Ele mesmo não repara que o que ele está querendo é uma coisa que não vai acontecer neste mundo. Não haverá, eu sei que pode ser mais doloroso, não estou dizendo que isso não é o que eu quero, olha, eu gostaria que fosse, mas não haverá igualdade social nesse mundo, infelizmente. Né? Não haverá igualdade intelectual, não haverá igualdade moral, não haverá igualdade financeira, não haverá extinção do sofrimento. Esse mundo é composto disso, esse mundo traz esse elemento também. Né? Então, se tu foge para esse mundo da fantasia, sabe o que acontece? Tu mata a caridade no teu coração, e aí vem o pulo do gato, aí vem o que eu estava querendo dizer de fato, né? Porque quando, né, tu sai para esse mundo da fantasia, acredita nessa fé metastática, né, você não entende que a única possibilidade de que aquele teu irmãozinho, que aquele teu amor, que aquele teu cliente, que as pessoas que tu convive, de fato possam ter uma passagem por esse mundo mais aliviada destes tais sofrimentos que eu estava falando, para que elas possam se aliviar dessa tal ignorância, dessas penúrias, a única possibilidade, presta atenção, de que isso seja uma passagem mais aliviada dessas dores é a tua ação de servir. É aí que a parte do servir entra de fato na nossa vida. Se tu não age no sentido de aliviar o sofrimento daquele filho da puta, ele vai continuar sofrendo. Nós é que somos responsáveis por aliviar o sofrimento um dos outros. Você é a única possibilidade. A tua ação amorosa, abnegada e serviçal diariamente é a única possibilidade de aliviar essa tal desigualdade que tu tanto quer combater, meu amigo. Porra, será que é difícil de entender isso? É aí que entra a parte do servir. Né? Se esse mundo vai ter para sempre esse tipo de elemento, esse elemento de desigualdade, esse elemento de sofrimento, esses elementos de dor, como que a gente diminui isso? Como que a gente combate? Servindo aos demais, né? Se a gente não... É só você apostando no serviço diário de amor, né? Se anulando e anulando mesmo para que o outro apareça, né? Quando eu me anulo para que o outro possa aparecer, é aí que eu acabo aparecendo. Poxa, isso é tão difícil de entender, né? A pessoa quer aparecer por si só, como um passo de mágica. Agora o mundo vai se transfigurar para mim e eu vou ser a pessoa mais foda do mundo. E ela esquece que não é assim que as coisas acontecem, que é ela se anulando para que o outro apareça, que ela acaba aparecendo, porque ela realmente se torna de fato uma pessoa com a qual os outros podem contar, né? Porque é disso que é feita a natureza humana. Né? Então não adianta você querer que ela seja outra coisa, né? Que você vai ser mais quando você se amar primeiro. Eu vou ser mais eu quando eu me amar primeiro. Meu filho, sabe o que acontece quando tu se ama primeiro? Presta atenção e coloca uma pá de cal nessa história de uma vez. Sabe o que acontece quando tu te ama primeiro? Essa coisa que tu não fala, não acontece nada. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada na tua vida.
quando essa tua ideia der certo de tu te amar primeiro. Por quê? Simplesmente porque tu não consegue sustentar isso. Não consegue sustentar isso por muito tempo, porque isso não se torna uma ação. Isso é somente um sentimentinho ali que tu criou na tua cabeça e que não ganha forma, né? Então, o único jeito de você aparecer para a vida de fato, né, do jeito que você foi projetado para ser, ou seja, um ser amoroso, um ser, né, que é que tá ali, aquele sujeito no mundo, é servindo aos demais sem ficar pensando em você, né? É somente dessa forma. E é claro que isso vai chocar muita gente, isso vai chocar todo mundo. A gente não foi treinado para pensar assim absolutamente, né? A gente pensa, qual é o pensamento central? Aquela velha frase, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Pô, se a farinha tá pouca aí, serve o meu prato primeiro, depois os outros que se ferrem, né? O ser humano tem esse elemento do egoísmo, né? Aquela coisa a bola é minha, então, né? Se eu não jogar, ninguém joga, né? Então a gente já vem com esse elemento do egoísmo, né? Então, né? E o sujeito, né? E aí é onde a gente deve prestar atenção, porque onde é que o sujeito acaba encontrando esse elemento de infelicidade na vida dele? Ele encontra esse elemento de infelicidade justamente nesse egoísmo. Presta atenção, o egoísmo, ele é irmão siamês da infelicidade, né? Por um único motivo. Não fui eu que inventei essa porra, é que não é assim que a coisa funciona. Essa é a vida humana. Você pode ver isso na tua própria vida. Quando você é um egoísta, né, tu vai ter até aquele gozo, aquele prazer, né, aquela alegriazinha ali, vai durar ali 2, 3, 4, 5 dias. Depois tua vida começa a ir ladeira abaixo, né? Não existe uma linearidade, né? Então, o que a gente mais vê, para prestar atenção, se talvez a tua vida já não tenha sido assim, ou se tu não conhece muitas pessoas, cuja vida, ela é mais ou menos assim, ó. Eu passo alguns momentos felizes, onde eu tenho alguns prazeres, né, alguns gozos ali, então, sei lá, eu tô ali viajando para curtir uma praia, eu tô ali numa balada tomando meu kitzinho ali, né, feliz, ou eu tô ali, né, diante de um prazer, eu tô ali, felicidade. E daqui a pouco a pessoa não entende porque ela tá de repente, não, alguma coisa não saiu como eu quero, eu desgraço todo mundo, né? Tá tudo errado, aí eu já fico ali irado, já fico triste, já fico depressivo. A maioria das pessoas ficam ali, né, nesses polos, né? Uma hora picos de felicidade, outra hora picos de tristeza, uma hora picos de esperança, outra hora picos de frustração. Para ver se não é assim a maioria das pessoas que a gente conhece. Só que existe não tem como existir linearidade ali na felicidade, justamente porque a vida é feita desses elementos também, né, de dor, de sofrimento, do qual eu estava falando. Isso também faz parte da estrutura do mundo, né? Agora, por outro lado também, né, a pessoa consegue ter linearidade na tristeza, se ela, né, de repente, se ela fica muito nessa forma de pensar, daqui a pouco ela se afunda em tristeza e não sai mais de lá, né? É o tipo de pessoa que muitas vezes entra no vício, né? O que é uma pessoa que entra no vício do jogo, né? Eu já conheci pessoas que realmente se perderam, né? Colocaram uma vida fora ali porque se viciaram realmente no jogo. Por quê? É o pico de alegria. Agora eu ganhei aqui, sei lá, 20, 30 mil reais. Então agora isso vai se tornar uma realidade na minha vida. Isso aqui sempre vai acontecer. Então eu vou continuar jogando porque eu vou ganhar. Daqui a pouco, quando vê, ela se afunda, ela perde, ela bota o dinheiro todo fora, ela bota o dinheiro da conta que ela ia pagar, ela bota o dinheiro da família, picos de tristeza novamente, porque não tem essa linearidade, né? Então, agora eu vou aqui, estou um pouco triste, vou fazer uma postagem aqui para que, né, de repente, sei lá, minha autoestima está um pouco baixa, aí eu vou fazer uma postagem aqui mostrando um pouquinho meu corpo, aí vai vir um monte de gente me cantar, vai vir um monte de gente, né, me elogiar, falar um monte de coisa legal. Agora eu estou novamente feliz, agora minha autoestima subiu, tem um monte de gente babando por mim. Aí daqui a pouco, não, tem aquela pessoa que não me quis, que é o que eu queria, aí eu volto para a tristeza de novo. Porque está apostando nisso, né? Está apostando que a felicidade ela pode ter uma linearidade, e ela não tem, né? A tua vida, de fato, quando você está nesse egoísmo, essa linearidade ela não vem, né? Então a tua vida ela só aparece quando você se compromete firmemente a viver firmemente essa tal caridade do qual eu estava falando, esse tal serviço, o serviço abnegado, diário e oculto. Tem muita gente que fala assim, Machado, eu me dei muito mal na vida, né? Porque eu servi a vida toda, né? E aí só cagaram na minha cabeça e agora eu tô aqui abandonado e infeliz. Minha filha, tua vida acabou, né?
tua vida já acabou? É justamente por tu não ter se comprometido de fato a servir até o fim, até o último segundo da tua vida, é que você em algum momento, por algum motivo, e eu sei qual é esse motivo, é porque você se deixou invadir por essa chamada fé metastática que está, né, de repente, na cabeça de todo mundo. É por isso que tu acabou, né, nesse momento, se deixando invadir por isso, aí tu acabou, passou a ter medo, né? Aí tu começa a ter essa conclusão, nada valeu a pena, né? Porque isso, no fim das contas, a gente pode ir indo além, isso é o que virou a religião de 99,999% das pessoas, essa tal fé metastática, né? E isso sequer é um fenômeno religioso, né? É uma descrição filosófica dada pelo Feiglin, e isso tomou conta da sua cabeça e você em algum momento disse, basta, né? Isso se tornou, por que isso se tornou uma religião de 99,9% das pessoas? Porque tu para olhar a religião, o que é na maioria dos casos? A pessoa lá pode olhar as músicas, né? Elas são voltadas mais ou menos para isso, Deus vai me honrar, né? Porque agora eu vou, né, vou ter fé, vou acreditar aqui, e aí neste mundo aqui, Deus vai me dar recompensa, né? Vai chover rios de leite e mel, e aí o mundo vai se transfigurar para mim e eu vou ser feliz para sempre. Mais ou menos é isso que virou a religião. Eu acredito que a religião se perdeu a prática diária, né? Ela se tornou algo que é tipo assim, eu vou entrar aqui, eu vou passar a ter fé e aí tudo vai dar certo, a vida vai se transfigurar do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito. Olha se a religião não virou isso para muita gente, né? E aí, o que acontece? Quando essa fé metastática é invadida por ti, e aí passa um tempo, né? Tu tá apostando naquilo ali, né? Eu tô aqui me dedicando, eu tô ouvindo, eu tô, né? E aí nada acontece, o que acontece? Né? Tu chega um momento que tu se pergunta, tu diz, basta, cadê esse mundo? Cadê esse mundo que não se transfigura para mim? Eu servi aqui, né? Eu limpei lá a bunda do meu avô que estava doente, eu limpei a bunda do meu filho que nasceu, eu trabalhei direto, né? Trabalhei feito um maluco e cadê? Cadê esse mundo que me prometeram, né? Que tão sonhado, que não acontece? Esse mundo só estava na tua cabeça. Infelizmente, meu amor, né? Tu esqueceu, né? Tu esqueceu que esse mundo ele não vai se transfigurar para ti do jeito que tu quer. É isso que tu não entendeu, né? Só que a perda, aí entra a parte que é que todo mundo acaba torcendo o nariz, né? Porque confunde muito isso, né? Aí vem a parte que eu preciso muito da tua calma, né? Eu preciso muito da tua atenção para que a gente comece a se dirigir para uma solução disso tudo, né? No fim das contas, a perda dessa cosmovisão de algo chamado, né, que talvez tu tenha esquecido, ou que talvez não faça mais sentido para ti, ou que talvez de repente tu nunca sequer teve contato com isso, né? Porque se perde algumas tradições com o tempo, né? A perda da cosmovisão de algo chamado vida eterna, a perda da ciência da vida eterna, né, de que você pode morrer e de repente ir para um outro lugar, e aqui não importa a tua religião, se você vai para outro lugar vai reencarnar depois, se o lugar que tu vai é para o céu, se é para o inferno, se é para o purgatório, não acredito nisso, não importa, o que importa é que quando você perde a dimensão de uma vida eterna, de que você morre e tem a possibilidade de você ir para outro lugar, e lá sim pode estar o reino da felicidade e não aqui, quando tu perde isso, é claro que você claro que você acaba se cansando. É óbvio que tu acaba se cansando, porque no limite, essa incompreensão desse tema servir, né? Porque que muita gente não entende, né? Ou entende, mas não acredita, é no final das contas uma não crença na vida eterna. Né? Você não acreditou, você não entendeu do que é feita a estrutura do mundo, e a estrutura da realidade é mais ou menos assim, você tem um arco, né? Isso não tem nem nada a ver com religião, isso é a estrutura antropológica, a gente tem um arco de vida, né? Onde em algum momento eu entro no tempo, e em algum momento eu saio do tempo e depois vou para a vida eterna. Né? É a mesma coisa que eu perguntava, nasci em 1982, tá? Então onde que você estava em 1979? Eu não vou falar 81, porque senão vem um engraçadinho falar na barriga da minha mãe. Tá bom. Né? Então, é um arco de vida onde eu entro no tempo. Aqui a gente está vivendo no tempo. E a gente entrou no tempo e em algum momento, eu, você, todo mundo, até o cara que tem o poder da mente, ele vai sair do tempo. E aí existe a possibilidade da vida eterna. Isso aqui é a vida de todo mundo, meu amigo. Machado, eu não tenho fé, eu não acredito nisso. Não importa se tu tem fé, isso não é matéria de fé.
Eu nem estou falando de Deus aqui, né? Eu estou falando de uma estrutura antropológica, eu estou falando do que é feito o homem, né? E aí aqui não dá para aprofundar muito nisso, né? Porque, né, não dá para entrar 100% nisso, senão já foge do tema da live, precisaria de um processo inteiro para a gente falar. Mas a questão é essa. A questão é que quando você perde a noção da vida eterna, quando você perde a noção de que o paraíso não é terrestre, ele é celeste, ele está em outro lugar, independente da tua crença, você obviamente vai ser contaminado por esse elemento chamado fé metastática, que faz com que você de fato espere, tenha uma crença que em algum momento da vida, dessa vida aqui material, pelos seus atos ou talvez, né, nem por nada, por um passe de mágica, vai aparecer uma ordem aqui nesse mundo que vai se instalar no paraíso nessa terra, né? E como não chega, tu fica pau da vida. Ah, não vou servir mais ninguém, né? Aí sabe o que acontece quando tu entra nesse pensamento, quando tu começa a pensar assim? A tua vida vira um inferno e a vida daquela pessoa que depende de ti, ela acaba virando um inferno também, né? Aí isso aqui aí vocês dois acabam se ferrando, né? Então isso aqui, ó, é matéria pra gente trazer para cá, essa frase que tá lá nos textos sagrados, que muita gente entende de forma errada. É isso que a gente precisa trazer para conseguir servir, né? Suportai-vos uns aos outros, meus irmãozinhos, suportai-vos uns aos outros. O que é suportai-vos uns aos outros? Não é ficar aguentando gente chata, que nem todo mundo pensa que essa frase significa isso, eu tenho que suportar. Não é nesse sentido, não é isso que essa frase quer dizer. Essa frase, suportai-vos uns aos outros, quer dizer sobre você ser suporte na vida do outro, né? Através da tua vida, através dessa tua carcaça, desse teu corpo, quando tu coloca ela de fato para fazer coisas que valem a pena. É através desse teu coração que pulsa todo santo dia para tentar atenuar um pouco desse momento, de repente, de vale de lágrima que está fazendo parte do mundo, parte da vida de alguma pessoa. É só assim que se encontra a felicidade aqui, não tem outro jeito. Essa felicidade linear que tu busca, ela só existe dessa forma. Ah, Machado, mas aí, se eu ficar assim querendo servir aos outros, se eu colocar, eu não vou abrir espaço para os aproveitadores, meu filho. Vai ter aproveitador no mundo para sempre, em tudo quanto é canto, e não é o fato de você servir ou não servir que te coloca numa posição de presa fácil, não é isso, né? Quanto mais, é pelo contrário, quanto mais você serve, menos fraco você fica. Você fica muito mais forte, você entende que você é uma ação nesse mundo. Quando você se recolhe para o mundo do egoísmo, quando tu faz o contrário, você se torna o quê? Você se torna um objeto que pode ser reposicionado no tabuleiro da vida. Lembra quando eu falava da live do tabuleiro, né? Quando você não, agora eu vou me recolher para o egoísmo, né? Olha o pensamento. Eu sirvo, né? E aí eu acho que se eu sirvo, eu acho que eu vou dar espaço para os aproveitadores. Quando é o contrário, você serve, você vai se tornando mais forte, mais seguro de si. Aí a gente encaixa com aquela outra live, né? Suas frustrações são porque você não tem, né, segurança nos teus valores, né? Segurança nos teus propósitos. Aí quando você vai para o outro lado, para o outro extremo, não, então agora eu vou ser egoísta. Né? Tu se recolhe para o mundo do egoísmo, aí o que tu se torna? Tu acha que tu está matando a pau, mas tu se torna um objeto que é reposicionado no tabuleiro pela ação dos demais, porque tem alguém agindo. E aí quando tu está querendo o teu egoísmo, tu se torna facilmente manipulável, porque para alcançar o que o teu egoísmo quer, tu acaba se corrompendo para que os outros façam o que quiser de ti. Né? Então, não, para isso aqui agora eu vou para o meu lado do egoísmo, eu vou conseguir ali o que eu queira, custe o que custar, vai ter alguém ali que vai te fazer uma propostinha para tu se corromper e tu vai no barco. Tu acha que tu acha que tu se livrou dos aproveitadores, mas na verdade é aí que tu entra nos aproveitadores, porque vai ter sempre um aproveitador que quer que tu faça aquilo que ele quer. E aí se tu tá imerso no teu egoísmo, tu acaba sendo manipulado por eles. Olha que, entende que é o contrário? Né? Eu sei que isso não é simples de olhar, mas repete depois, escuta tudo isso que eu falei de novo, para tu ver se não faz sentido. Então não se deixe invadir por essa tal fé metastática. Isso é uma falácia, isso é uma sombra agnóstica que invadiu a cabeça de todo mundo.
Isso é uma sombra que paira no espírito revolucionário do homem contemporâneo. Não se deixe contaminar com isso. Então, como é que a gente se livra dessa fé metastática, Machado? Não é lendo sequer o livro do Feiglin, eu não te recomendo isso, porque lá ele não dá a solução para o problema, infelizmente. A gente se livra da fé metastática entendendo que a realidade, ela tem e sempre vai ter um certo elemento de desordem, um certo elemento de caos, um certo elemento de penúria, um certo elemento de sofrimento, e você é o chão do teu amigo, você é o chão do teu amor, você é o chão do teu filho, né? E se você não está sólido ali servindo, sendo um chão sólido, né? O teu filho, o teu amigo, o teu amor, ele não consegue pisar bem, ela tropeça, ela vai se afundar numa areia movediça dessa realidade meio caótica, né? Aí no fim das contas você não é um chão sólido, né? Você não é um chão sólido para o teu filho poder pisar firmemente, para o teu amigo, para o teu amor. Aí o que acontece? Vocês dois se tornam infelizes, vocês dois não encontram o amor, vocês dois entram num mundo de desespero. E sempre que o ser humano entra nesse mundo de desespero e desorientação, do qual eu falava, que é essa não linearidade, ele foge por quê? Aí qual é a solução? Ele foge para o mundo mental, ele vai viver no mundo da lua. Por isso que é muito fácil ver, eu não me surpreendo de ver pessoas, né, enriquecendo na internet, fazendo falsas promessas. Por quê? Só prometem uma coisa nova que vai te dar esperança. Eu chego lá na pessoa, já tentei de tudo, né? Eu acredito, estou focado no meu egoísmo, já tentei de tudo aqui, não dá certo. Aí tu vai lá o sujeito, não, agora eu tenho uma fórmula mágica diferente para você. Olha só, você vai plantar bananeira e vai tomar banho de pipoca. Aí sua vida vai mudar. O que a pessoa fala? Isso aqui não me propuseram ainda. Por mais que seja absurdo, olha, tem algo novo aqui, então eu tenho uma esperança, então agora eu vou fazer isso aí que esse cara tá falando, vou pagar rios de dinheiro para ele, que isso aí vai dar certo. O que é essa pessoa? Ela fugiu para o mundo mental, né? Ela fugiu para o mundo da ideia, ela está apostando nisso. Então, Machado, como eu saio do mundo das ideias e vou para o mundo da ação? Servindo. Machado, eu estou meio triste aqui, né? Estou com uma sombra de desesperança, o que eu faço? Sirva. É assim que você encontra a felicidade, né? Então, eu sou um idiota porque eu sirvo. Meu filho, idiota você já é por não estar servindo. Só que servindo, né? Olha que milagre acontece. Depois de 2, 3 anos integrando isso dentro de ti, de fato, realmente fazendo isso com todo o teu coração, até tu passa a ser menos idiota. Olha que legal, né? Até começa a tocar de fato naquilo que é a nossa humanidade verdadeira, naquilo que é a estrutura verdadeira do homem e de uma mulher. A gente está aqui para suportar uns aos outros através do nosso serviço abnegado. Não tenha medo. Isso que eu estou falando para vocês, eu não tirei da minha cabeça, isso aqui é estudo profundo de psicologia humana. Só que sabe qual é o problema? É que no Brasil, né, principalmente, ou em boa parte do nosso ocidente, né, eu faço faculdade de psicologia, só se fala em psicanálise, né, e uma partezinha ali de psicologia positiva, só isso que se fala. E é claro que para o campo teórico desses sujeitos, isso aqui escapa monstruosamente, isso aqui não é visto dentro desses temas. No máximo, a psicologia adleriana, né, vai dar conta disso de algum modo. Eu já falei disso aqui algumas vezes, né? Só que, ninguém estudou o Adler. Eu tô aqui há anos, já conheço pessoas que já se formaram muitos anos na faculdade e sequer sabem quem é Alfred Adler, né? Então, não sabe o que é isso. Então, é óbvio, o máximo que vai tocar nisso tudo que eu tô falando é a psicologia adleriana. Só que todo mundo que conhece o que? Conhece a psicanálise, conhece um pouco da psicologia positiva, só que essas coisas não tocam nisso que eu estou falando aqui, entendeu? E sequer o Adler dá uma resposta para isso, mas já é algum princípio, já é um toque. Não, para isso a gente vai precisar subir numa escala do amadurecimento humano. É por isso que eu estou aqui todo santo dia, por isso que eu criei o clube, é porque eu não criei esses assuntos que eu estou falando, eu não sou o criador desse tema, eu não tirei isso da minha cabeça. Eu tive acesso, existem pessoas que falam disso por aí na internet, só que o que eu percebi? Elas falam num grupinho de pessoas ali e falam de um modo, de repente, que não é muito
né, compreensível, né? Então, quando eu me deparei com isso, isso ajudou na minha vida, se tornou uma missão trazer isso para uma linguagem simples, de uma forma que eu possa trazer acesso a todos que querem se beneficiar disso. Então, no fim das contas, para a gente se dirigir para o final aqui, meus amados, tomem cuidado com essa tal da fé metastática. Isso invadiu o coração de todo homem contemporâneo. Vamos matar isso na raiz, né? Sofrimento, já dizia a palavra, né? Sofrimento sempre haverá conosco. Isso faz parte do mundo, né? E não tem nada de errado nisso, né? Isso faz parte do mundo que a gente foi colocado. E a gente foi colocado nesse mundo para tentar aliviar um pouquinho, né, a vida do nosso irmão, né, com esse amor, com esse olhar atento, com o nosso coração, com o nosso ouvido, muitas vezes, né, que é o que a gente tem, né, é com esse nosso trabalho diário, né? E aí quando você pensa assim, se entrar esse pensamento, Machado, mas eu fui feito de idiota. Minha filha, a tua vida ainda não acabou. Continue. Aquela história do tabuleiro, né, da live do tabuleiro, que eu falava para minha filha, só não abandone o tabuleiro. Continua jogando. Tu não sabe se as peças não vão se reposicionar. Ainda que tu esteja fazendo jogadas ruins, né, existe alguém que está no comando que pode reposicionar as peças para tu poder avançar. Só não abandona o tabuleiro. Continua. E aí, então, sabe o que acontece quando você parou e pensou isso, né? Poxa, fui feita de idiota, né? Quando isso acontece, saiba, você foi invadido pela sombra dessa coisa chamada fé metastática. E isso vai acabar te afundando. Você não vai encontrar felicidade no mundo nesse poço, minha amiga. Porque a felicidade, ela não está para baixo desse poço que essa fé metastática nos coloca. Ela está para cima. Ela está, no fim das contas, na direção do céu. Tá bom, meus amados? Então essa foi a live de hoje, né? Esse tema chamado fé metastática. Espero que a gente tenha colocado uma pá de cal de uma vez por todas nessa ideia do servir. Sei que aqui eu falei de muitas coisas que muita gente não vai gostar, que não é o comum que todo mundo está querendo ouvir. Isso não faz cosquinhas no teu coração, mas não adianta tu ir buscar cosquinhas no teu coração que tu fica nessa coisa. Um dia eu tô triste, um dia eu tô feliz, um dia eu tô alegre, um dia eu tô triste, né? É o que traz realmente a felicidade linear, essa esperança no nosso coração, é encarar o mundo como ele é, entendendo que existe uma estrutura humana que é e sempre será assim, e somente quando a gente aposta em coisas mais nobres, em coisas que elevem realmente o nosso coração, como, por exemplo, servir uns aos outros, é que a gente consegue se tornar uma pessoa melhor e ajudar uns na vida dos outros. Show, Júnior, valeu, seu Jorge, muito obrigado pela presença. Eu falei que hoje a gente ia quebrar tudo aqui, espero que tenham gostado. Assista essa live mais vezes, essa live que às vezes numa passada só isso não se integra, mas isso vai ficar aqui gravado para vocês, né? Eu sei que vai ter muita gente que vai assistir, não vai mais querer nunca mais tá presente aqui, mas ainda que todos fossem embora, o simples fato dessa live ser uma possibilidade de remédio nos momentos em que tu tá passando por algum tipo de dificuldade, já vale para mim mais do que tudo. Se uma só pessoa se beneficiar disso aqui, para mim já valeu mais do que todos que vão embora porque não conseguem escutar aquilo que não querem ouvir, aquilo que não faz o seu coraçãozinho pulsar, né? o seu ouvidinho, né? Ficar ali, né? Alegre com as falsas promessas. Então é isso, vamos se instalar na realidade, vamos servir. É somente com o elemento da caridade que as outras virtudes, inclusive, valem a pena. Não adianta tu ter todas as virtudes se a caridade não estiver inserida na tua vida, que no fim das contas é o amor e é o servir, tá bom? Essa é a mensagem de hoje, espero que tenham gostado. Agradecendo a presença de hoje, seu Jorge, Ju de Lima, Júlia Lima, Andresa Marins, Michele Gamão, João Vitor, Dani Klaus, seu Jorge Janeron. Obrigado, galera, muito obrigado, um ótimo começo de semana, uma ótima segunda-feira a todos. Amanhã nos vemos aqui na terça-feira, se Deus quiser, no nosso horário tradicional das 7h30, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.